Eu sou Paulo Spirlandelli, estou hoje como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Franca. Eu sou contador por formação, mas a minha vocação, o que me faz feliz, o que me deixa realizado é desenho e fotografia, sempre foi. Há uma confusão com as pessoas em chamar isso de maquete, mas o diorama é algo um pouco maior. Dentro do diorama tem uma maquete. O diorama nada mais é do que a representação de uma cena cotidiana ambientada em algum lugar. Quando o diorama nasce da pura imaginação de quem o executa, ele tem uma liberdade muito maior de criar, ele pode inventar elementos. Não é o caso dessa peça. A confecção de um diorama, ela envolve uma série de conhecimentos que você precisa adquirir para construir. Não é que você já tem que ter ele embarcado, não. Então, como existe uma série de coisas que você leva em consideração, os materiais também não dá para falar assim, você vai usar só isso. Aqui tem esponja de lavar louça, tem pedra, tem arame, palito de dente, gesso, MDF, papel, papelão, linha, tinta, pano, tem de tudo. Você vai encontrar na sua casa, na rua, andando, tudo que você olhar e falar assim, isso aqui dá certo no meu projeto. Então, o início são as coisas fáceis. Então, por exemplo, eu comecei a fazer as paredes. O MDF foi uma solução rápida. Eu arrumei quem cortasse, eu desenhei o projeto, tudo nas escalas, tudo certinho como deve ser e mandei para cortar. Cortou, fui montando, não dava certo, um encaixe fazia outro, isso tudo dava para passar. Mas é incrível, para fazer o telhado, meu Deus, foi a coisa mais difícil, por quê? Eu tinha que fazer telha ondulada, então eu cortava latinha de cerveja, punha numa maquininha para fazer a ondulação toda, mas na hora de encaixar não dava certo. E foi muito difícil até que eu consegui numa casa de ferromodelismo um material certo, próprio para isso. Foi uma dificuldade. Outra dificuldade grande foi encontrar a máquina locomotiva no modelo exato que a gente usava aqui em Franca. Eu encontrei a fábrica que fazia a miniatura, mas ela já não produzia mais a máquina. Então eu cheguei a comprar máquinas que chegaram na minha casa e não era o modelo prometido. Eu cheguei a comprar composições que não vinham a Franca. Então, por exemplo, a bitola do trilho em Franca tinha uma distância. E a máquina que eu comprei, os vagões que eu comprei, nunca poderiam ter chegado a Franca porque a bitola era outra. Então, aí eu tive a ajuda de um ferromodelista de Sorocaba, o Mário Prado, que me orientou e aí redirecionou a minha aquisição do ferromodelismo. Então foram dificuldades que, se você fala assim, tá tudo bem, você faz um diorama, mas ele não fica realista. Então nós teríamos uma máquina que nunca teria vindo à Franca e um senhorzinho que trabalhou na FEPAS, ao chegar ali ia ver e falar assim, isso aqui não é bem a verdade. Nós podemos ter erro aqui, muito provavelmente temos algum engano ou outro, mas eu posso dizer, ser caprichoso é que vai fazer a diferença no resultado final. Essa peça, ela surgiu com a ideia
de apresentar como era a estação ferroviária de Franca entre as décadas de 40 e 50. E ela surgiu quando eu tive contato com uma foto aérea da cidade, justamente dessa época. Não é possível precisar a data da fotografia, mas ela mostra bastante o ambiente geográfico nosso aqui. O bairro da estação ainda estava surgindo, existem muitos pastos em volta daquela região toda e é uma foto muito nítida. Coincidência ou não, o assunto em Franca estava pela reforma do prédio da estação. E numa conversa com o prefeito eu falei, olha, assim que sair a reforma eu vou presentear a população, a prefeitura no caso, com um diorama daquela região. E aí se iniciou uma grande pesquisa, né? Eu me desafiei e o desafio, se você cede, ele te vence. Eu falei, não posso perder para a ideia que eu tive. E aí a gente começou a pesquisar a idade do projeto de construção do atual prédio. A gente identificou que ele é um projeto de 1939, que foi executado logo em seguida. Ele tem um estilo Art Deco. Enfim, é uma riqueza de dados muito importante. A estação, ela me é muito viva porque o meu pai, ele viveu em Cristais Paulista na época da foto, que eu citei no início. E as histórias que ele conta de criança, sempre que ele vinha a Franca, era de trem. Por coincidência ou não, a minha infância eu cresci brincando ali naqueles pátios da FEPASA, já sem movimento. Mas eu vi aquilo ali enquanto era cheio de pedras, quando era o pátio de movimentação das composições. Então, eu lembrei da minha infância, lembrei da importância da gente saber das histórias e pensei, o meu trabalho precisa estimular crianças a fazer isso tudo. Quando você faz um diorama, você envolve matemática, porque tudo tem que ter escala. Você envolve história, porque você precisa entender a história que aconteceu naquele lugar, principalmente quando é um diorama realista, que retrata uma cena própria que aconteceu naquilo ali. Envolve história da arte, porque todas as construções ali são ornamentadas com elementos da arte, coisas que compõem aquele tempo. Você envolve pintura, porque tudo tem que ser pintado. Envolve desenho, fotografia. Você tem que ter noção de luz, de incidência, como é que é o envelhecimento natural de uma parede, como é que eram os costumes das pessoas, que roupas elas usavam, por exemplo. Então você não pode pôr um bonequinho ali usando um traje de hoje. Ele é ambientado em 1940. Os veículos que a gente adquiriu para pôr aqui, eles também eram da época em que aconteceu. Então se você põe um carrinho ali que foi fabricado numa época bem posterior, vai ficar evidente que a cena não é real. Então, nós demoramos um ano para construir, foi uma bagunça dentro de casa, porque não é um diorama pequeno, então eu tive que ter permissão da minha esposa, dos meus filhos e compreensão deles para poder executar, a ajuda de muita gente, ideias de muita gente, e o trabalho foi ganhando corpo. Foi indo e foi uma diversão, muitas vezes vai dormir tarde porque você não vê, você se envolve com a história de uma forma tão grande que você não vê o tempo passar. A gente trata de importância de um trabalho, a gente pode dar vários enfoques.
O enfoque que eu dei até agora foi no enfoque para a criança, para a educação, para a forma lúdica da educação. Mas também tem a importância da história. Nós temos a possibilidade de entender o nosso presente, projetar o nosso futuro se a gente estudar um pouco melhor o passado. Então, com um olhar um pouco mais atento, quem passa na estação, no bairro da estação, pode notar na rua Diogo Feijó, por exemplo, uma série de empresas voltadas para o comércio do café. Você pode notar nos prédios antigos da estação que todos eles são prédios comerciais. É exatamente outra coisa muito importante que eu vi nesse trabalho. O bairro da estação surgiu das oportunidades que a locomotiva trouxe para Franca. Tudo que nós tínhamos na época, vinham através do trem e iam na nossa exportação de café através do trem. Então ali começou a surgir um comércio muito ativo em torno da cidade. Qual é a importância da gente saber disso? É entender que a história acontece todo dia, que as questões econômicas acontecem todos os dias, que as dificuldades acontecem todos os dias e que nós podemos vencer dificuldades, aperfeiçoar nossa capacidade todos os dias. Se as pessoas conversarem hoje com as pessoas mais idosas que conheceram a estação nesse tempo, vão ter uma riqueza de dados de como é que aconteceu com a economia da nossa cidade, como é que as coisas acontecem todos os dias, as crises, os problemas de política, os problemas de costumes. Então, quando a gente faz um trabalho desse e põe a criança chegar em casa e conversar com os pais, a gente envolve, além daqueles pais, os avós. A gente pode criar mais consciência sobre o que é que a gente vive hoje e quais são as soluções que a gente pode encontrar se a gente entender um pouquinho do passado. E isso que eu estou falando não é aquele papo cabeça que parece coisa de academia, não. É realidade. Nós estamos aqui para aprender. Se a gente aproveitar esse tempo bem para conversar e entender o que aconteceu com a nossa cidade, o porquê é que ela está assim ou e como é que ela pode ficar, a partir de um simples trabalho desse aqui, a gente consegue melhorar muita coisa. O legado que eu espero deixar com isso aqui é propor a discussão. Se a gente discutir as coisas, a gente pode melhorar.